talheres feitos de madeira de coco. Bem interessante e sustentável. JBN, há 25 anos destacando apenas as boas notícias. Nova edição em 1 hora. Você ouviu na Vibe Mundial. JBN, o Jornal da Boa Notícia. A rádio que toca a sua vida. Vibe Mundial FM. Começa agora na Vibe Mundial. Programa O que eu faço com isso? Discutindo temas emergentes como neurociência, constelações, dependência química, coaching e muito mais. Com os especialistas Hamilton Fradinho, Inácio Junqueira e Ivanildo José. Programa O que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Boa noite, amigo ouvinte. É um prazer estar aqui na Rádio Vibe Mundial com vocês em mais um programa. O que é que eu faço com isso, né? Tentando trazer alguns temas aqui para você que possa fazer sentido para a sua vida, para você colocar a sua vida em movimento, para que você possa encontrar, primeiro, uma referência, até muitas vezes, porque hoje temos tantas informações, que é legal, às vezes, dar uma luz, uma referência para que você possa buscar soluções. E para buscar soluções, temos aqui especialistas. Inácio Junqueira, e aí, Inacinho? Boa noite, gente. Espero que vocês estejam tranquilos nesse dia maravilhoso com esse trânsito lascado em São Paulo, uma chuva. Mas cada dia é uma evolução, cada dia um tema, e aqui sempre a gente busca trazer profissionais do mercado aí que possam auxiliar você nos seus temas, e com certeza hoje alguém vai ser tocado. Ivanildo, agora a palavra é tua, Ivan. Eu acredito nisso, e também desejar agradecer aquelas 26 mil visualizações, né? Uau, da semana passada, né? Gratidão. E dizer a vocês que o programa de hoje vai ser extraordinário. Maravilhoso! Inclusive, queria dizer para vocês o seguinte: o Ivanildo tá aqui no Facebook, né? Então, se você tem alguma pergunta, tiver alguma pergunta no Facebook, galera do Facebook aí, boa noite, né? Daqui a pouco vai entrar aí, com certeza a dona Bianca estará conosco daqui a pouquinho. Já está aí, então já uma boa noite para ela, nossa companheira de toda semana. E nós trouxemos alguém hoje, um convidado muito especial, um Master Coach de primeiríssima linha, vem aí da linha do meu grande amigo Paulo Vieira, aí da Febracis, e uma pessoa que eu tenho um carinho enorme com vocês, Eduardo Pedroso. Muito obrigado, boa noite, ouvintes, boa noite a todos. Uma honra estar aqui com esses 3 mestres e tenho certeza que será uma noite especial. E o Eduardo traz um tema hoje, que é um tema que inclusive já está na CID, né? No Código Internacional de Doenças, na CID 11, na CID 10, na CID 11, que hoje as empresas já estão começando a ficar ter alguns problemas, inclusive tem alguns livros que já falam sobre essa questão trabalhista, que é a síndrome de burnout. Ou seja, a gente vai estar falando do limite do estresse, é isso ou não, Edu? Justamente, Fradinho, é um tema importantíssimo, um tema atual, que foi pouco falado nos últimos anos, mas que tem afetado as diversas áreas, os diversos profissionais em todo o Brasil. Eu posso te dizer que praticamente em todo o mundo. Sim, né? Sim, sem dúvida. Síndrome de burnout, ela tem pegado cada vez mais profissionais, principalmente aqueles que estão empreendendo nesse ritmo alucinante. As tecnologias trouxeram uma visão totalmente diferente do tempo, e principalmente da quantidade de trabalho que as pessoas suportam. E existe uma coisa que é interessante: tem uma hora que você precisa saber parar. Justamente. E saber parar é fundamental. Quando você não sabe parar, o teu corpo te para. É isso ou não, Edu? O corpo para. E para de verdade. E paralisa. E não pega no tranco, não. E para mesmo, né? E nós vamos ter aqui caso prático, né?
Porque o bacana de falar de síndrome de burnout é quando você, além de estudar sobre o tema, você também passou sobre o tema. Então, manda ver. E nós vamos você falar, passou eu por passei sobre o tema. Pô, por então isso, agora temos aqui um depoimento. Vamos lá. Justamente. O que é que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Eduardo Pedroso falando sobre síndrome de Eu posso burnout. dizer que, para mim, a síndrome de burnout, ela foi um divisor de águas, inclusive no meu lado profissional. Né? Olha. Você é um amigo especial, conhece um pouco a minha carreira. Sim. Né? Eu venho de uma carreira meteórica, né? Passei em grandes instituições. Não vamos dar... Não vamos fazer propaganda para ninguém, né? Parte. Passei por várias instituições da área corporativa e depois fui empreender como empresário. Né? E quando você vai empreender como empresário, está aqui o Inácio, que é empresário, tem várias empresas, né? Todos aqui presentes. E eu gosto dessa fala, empreender como empresário, porque no último programa falando sobre isso. Empreender é para a vida, e empreender como empresário numa empresa. Justamente, Muito bem. são coisas diferentes, é verdade. E quando nós estamos empreendendo, o limite do tempo, nós perdemos essa percepção do limite do tempo. Qual é o tempo ideal para me empreender? Então, às vezes, estamos trabalhando 18 horas, 16 horas, 20 horas, ou 24 horas, né? Não, loucura, né? Claro, 24 horas loucura. Brincando. Não, mas o Brasil é tranquilo, não é, Inácio? O que você acha? Empreender no Brasil é fácil. Inácio, que é um contador. Vocês não sabem, talvez, aí, mas o Inácio é também um excelente contador. Também, né? Viu? Tá vendo que a minha profissão primeira é ser contador. Além das constelações e de todo o trabalho, o Inácio tem um trabalho maravilhoso aí como contador, né? Inácio, nesse universo, como é que as empresas estão se virando aí? Porque ele falou trabalhar 20 horas por dia. Então os caras devem estar faturando bem. Muito pouco, porque às vezes, quanto mais você trabalha, menos você produz ou menos você tem resultado. Eu já tive um escritório com mais de 50 funcionários, com mais de 1.000 clientes, e eu não ganhava o que eu ganho hoje com 5 funcionários e 100 clientes. E com qualidade. Com qualidade. A qualidade de vida. Não é você se matar para trabalhar, não é você se matar pelo dinheiro. Existe uma arte, né, Edu? Saber dizer não. Saber dizer não. E você saber olhar para o tempo. Sim. E olhar para o tempo e dizer para ele, calma. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Justamente. E o tempo, ele gritou para mim. Sim. Quando o tempo gritou para mim, né, onde eu senti que a síndrome de burnout não tinha essa visão, ela estava me pegando, né, foi aonde que eu parei para fazer aquela famosa mindfulness. Atenção plena no momento presente. Justamente. Peraí, o que está acontecendo comigo? Né? Legal. Onde está indo a minha alegria, a minha felicidade, meu momento com meus filhos, pai de 4 filhos, né? Minhas diversões, meus prazeres, será que está valendo a pena? Né? Todo esse desenvolvimento, mergulhar nesse mar de tantos negócios, de tantas coisas. Ivanildo, essas dificuldades que ele está apresentando aí, Ivanildo, será que leva a dependência química ou não, Ivanildo? Cara, nós estávamos falando antes, né, sobre isso, e eu não sabia que eu tinha essa síndrome. Como é importante a informação, porque por muito tempo a gente passa desapercebido essas coisas, né? E eu falo sempre um palavrão para os meninos lá, claro que não vou falar aqui, assim, mas não teve um filho da mãe para me dizer isso quando eu estava naquele atoleiro. Não tive um. Por isso que é importante Por isso que é importante a informação. A informação pela informação, claro que a gente já sabe disso, né? Se ela não for colocada em movimento... E como é importante a gente rever as nossas crenças, né? Só não querendo cortar, mas cortando, Edu. Como sempre, só corta, né? Parece Faustão. Quando eu era garoto, eu me lembro que muitas vezes meu pai me dizia assim, filho, nós é pobre, nós não fica estressado não, nós fica cansado. É diferente, né? E realmente há uma diferença muito grande entre cansado e estressado. O estresse, em termos de neurociência, como ele funciona, em termos de neurofisiologia, chega num ponto em que assim, o seu corpo quer se alimentar desse excesso. Então você gerou adrenalina o dia inteiro, você foi além. No dia seguinte, foi além. Terceiro dia, foi além. No quarto dia, você não vai, teu corpo, opa, cadê? Cadê aquela substância? Cadê aquele neurotransmissor que está faltando? Aí o seu corpo se revolta contra você. Por isso que é tão difícil, às vezes, sair também dela, né? Justamente. E os sinais da síndrome de burnout, ela começa por aí. O profissional, a pessoa, quando ela começa a
a estar passando por esse momento de estresse, de estafa, de cansaço físico, mental, emocional, porque a emoção cansa também, Sim. né? São sinais. Só que o ritmo, essa gestão 4.0 Sim. que nós estamos vivendo hoje, acaba atrapalhando essa parada de percepção. Sim. Eu estou me desconectando, meu corpo está desconectando. Sim. São sinais. Então, esses sinais, né, você que está aí no trânsito, ou na sua casa, onde você estiver, começa a observar quais sinais o teu corpo, a tua mente está dando para você. A metapercepção. A metapercepção. Uma coisa é percepção, é como eu percebo, mas outra coisa é ir além da percepção e perceber como o seu organismo fala com você. Eu conheço várias pessoas que têm aquele hábito de falar com a língua, né? Pensar com a língua, né? Eu não sei se alguém que está ouvindo a gente aqui já falou alguma coisa e se arrependeu 10 segundos depois. Não, mas... ninguém faz isso, de forma alguma. Mas assim, você que faz isso muitas vezes, né? E é uma situação natural. E muitas vezes você reage sem pensar. E aí eu costumo dizer nos meus treinamentos, né? Metapercepção. Perceba que nesse microsegundo a adrenalina veio no seu corpo, a sua vontade de reagir, luta ou fuga, e você então, aí você vai e fala. Quando você começa a perceber isso, mas principalmente não no momento, às vezes depois, reavaliando aquele momento, né, Edu? Sim. E aí você fala, e nesse momento eu fui além, aí você começa a conhecer seu corpo, né? Edu, isso é só fantástico. uma Claro. coisa, porque Vamos tem lá. muita gente que tá ouvindo vocês falam muito difícil. Vamos lá. Quem detecta esse tipo de doença? É um médico que detecta? É você próprio que detecta? Sim. Como é que a gente sabe que a gente está lascado? Claro, obviamente, né? Agora eu gostei, Inácio. Muito bom, muito bom. Bom, óbvio, né? Que o psicólogo, o psiquiatra, ele vai dar todo o caminho, né? Para que o seu paciente ele venha a ser diagnosticado. Agora, a metapercepção, essa percepção pessoal, né, nós podemos nos diagnosticar também. Sim. Né? Então, por exemplo, eu não trabalhei tanto manualmente, ou de repente eu não trabalhei, mas chegou no final do meu dia, eu estou exausto. Já começou aí? Peraí. Mas eu não me exercitei tanto, eu não trabalhei tanto, por que eu estou tão exausto? Então, o seu corpo ele já começou a reagir dando sinais. Por exemplo, em vez de eu chegar no meu horário de trabalho, onde está ali o meu convívio com meus profissionais, com meus colegas de trabalho e tal, de repente o meu horário é 8 horas da manhã de entrar, 7 horas da manhã, e eu começo a tardar isso. Começo a chegar um pouco mais tarde, eu começo a evitar estes colegas, né? Então, eu começo a ir para uma fuga de isolamento, porque o meu prazer, ele já não está ali. Eu estou deixando aquilo que era prazer antes, aquilo que era minha motivação de batalhar, de trabalhar, de correr atrás e tal, de meta e de crescimento, de alcançar, de repente esse prazer ele começa a desaparecer. Inclusive o que o Edu está falando, olha, eu puxei aqui rapidinho, olha, são 10, né? Assim, a gente tem 10 estágios, né? São 10 estágios. Então, primeiro, dedicação intensificada, ou seja, você vai no seu limite de 0 a 100. Sim. Aí depois, descanso com necessidades pessoais. Você começa a não dormir direito, a não ter um sono reparador, Insônia. acorda mais cansado do que você foi dormir, por exemplo, né? Aversão a conflitos, que é exatamente o que você está dizendo. Justamente. Depois, reinterpretação de valores, ou seja, já não sei se vale mais tanto a pena Será me que dedicar. vale a pena? Será que é isso que eu quero? Perfeito. Negação do problema. Essa eu acho que é a fase mais complicada. Eu Essa- acho que não é um problema e acho que isso é Principalmente- normal e que não tem... Fradinho, só uma pausa. Principalmente quando você tem obrigações, Inácio. Principalmente quando você tem responsabilidades dentro da tua empresa, ou do teu negócio, da tua clínica, enfim, quando você tem obrigações que são sérias, são importantes e tal, e o teu eu interior ele tá te colocando numa caixinha fechada, dizendo assim, ó, não olha para isso. Não olha para isso. Isso é perigo. E eu acho que até chega no limite de confundir com a autorresponsabilidade. Porque eu acho que você acha que a responsabilidade daquilo é sua, mas ela está além do seu limite. Quer dizer, tem hora que a gente também tem que rever esse processo. Fantástico. Ó, negação do problema, recolhimento e aversão a reuniões. Ou seja, você começa, não quer falar com ninguém, não. Você conhece alguém assim? Imagina. Não, né? Depois, despersonalização, né? É um momento de confusão mental mesmo, onde você começa a trabalhar todo um processo aí complicado de valores, de todo o trabalho, tudo aquilo que você construiu.
finalmente, e geralmente as pessoas se descobrem só aqui, que é tristeza intensa, que é quando você realmente começa a ficar muito triste, tende a se isolar, tende a sentir o vazio, e o colapso físico, por incrível que pareça, é a última, Ivanildo. E aqui é a hora que o cara acaba, inclusive, adquirindo dependência química, por exemplo, a remédios e etc. sim. né? Mas também tem uma coisa, né? Eu até ia... Mas o que está no nosso inconsciente coletivo é que se a gente tomar uma, não é assim? Relaxa. Por isso que é o perigo da dependência, né? Esse é um risco muito grande. Só um A segundo, maioria- só um segundo. Nós temos que abrir agora nossos microfones, Edu. Desculpa, nós temos 1 minuto do ouvinte e você pode então ligar para nós. 11 31 71 0221. 11 31 71 0221. Nossos telefones estão abertos para você. 11 31 71 0221. Ou 11 3262 4490. 11 3262 4490. Estamos aguardando aí uma pergunta que você possa fazer, uma dúvida que a gente vai tentar esclarecer para vocês aqui da melhor maneira possível. Edu, continua. Enquanto isso eu estou aqui só ligado ali, mas pode continuar. O que o nosso colega falou sobre a dependência. Mas antes da dependência, antes de chegar, é a fuga. A fuga. A fuga. Essa despersonificação, né? A pessoa ela começa a se envolver de tal forma com a própria síndrome, né? E que ela vai procurando... Ligação. Temos uma ligação vamos lá. agora, Edu. Vamos ouvir o que bacana. nossos ouvintes têm a dizer sobre a síndrome de burnout, sobre essa questão ligada ao estresse. Vamos lá. Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo Gratidão pelo contato. Muito obrigado por entrar em contato conosco. Como é seu nome? Edna, Edna. De onde você fala, Edna? Itaim Paulista. Opa, pois não. Então, a palavra é sua. Obrigada. A pergunta é a seguinte, algumas profissões, elas acabam até induzindo a gente a ir para a síndrome, vamos dizer assim. Eu sou Sim. professora, Sim. então muitas vezes eu trago muito trabalho para casa. E aí é aquele problema, né, com datas para entregar e tudo mais, Sim. e eu acabo ficando com insônia, devido à preocupação de entregar, de corrigir, de cumprir os prazos, né, você vai entrando numa bola de neve, né, uma dinâmica, né. Sim. Então a minha pergunta é essa, há algum jeito de controlar isso? Eu não sei. Isso é uma pergunta aí, Eduardo. Sim, sim. Professores, médicos, enfermeiros. Veja bem, principalmente professores. Essas Professores profissões são- eu acredito que dos profissionais, dos últimos estudos que nós fizemos, Sim. é a classe a mais classe afetada. mais afetada, Tá. é a classe docente, né? Muito boa noite, professor. Eu também sou professor. Somos da mesma classe, né? E realmente existe sim alguns caminhos que você pode prevenir. Mas antes disso, é importantíssimo passar, né, com um profissional, ver que estágio você está, em que momento que você está, para que ele venha primeiro dar os passos corretos que você tem que caminhar aí, seja também até um tratamento Sim. alopático. Mas vamos falar sobre como prevenir. Primeiro é você fazer a tua agenda semanal. E essa agenda, você seguir ela cronologicamente, né? Dentro desta agenda, você precisa ter momentos de prazer pessoal. Sim. Qual é o momento de prazer pessoal? O que te dá prazer? O Essa que é uma dá? pergunta Então vamos lá. excelente. Será que fazer uma caminhada te dá prazer pessoal? Sim. Ir numa academia te dá prazer pessoal? Sentar e ler um livro, nem que seja 10 minutos, Poliana. né? Então, ou seja, fazer uma oração, fazer um canto, não importa, seja qual for, mas o prazer pessoal, ele é fundamental no calendário diário, porque você vai estar trabalhando aí a sua matriz metabólica, justamente, para que você não venha estar bem na hora de dormir, que é o momento de você começar a se desligar, né? E um detalhe que é não passar das 22 horas. Tem uma coisa também que é interessante que eu queria colocar, né? Edna, existe
que é importantíssimo, chama-se ocitocina, né? A ocitocina é um neurotransmissor que é fundamental, né? Para você produzir ocitocina, tem uma série de situações. Uma delas é a felicidade, né? Então, é importante. E a felicidade enquanto momento presente. Então, até eu fiz um treinamento essa semana falando sobre o abraço, né? Então, é fundamental, porque, veja, a qualidade do seu tempo também é definida como o quanto você está presente em cada momento, essencialmente. Então, se você está, por exemplo, no trabalho, pensando nas provas pensando no trabalho, então o que acontece? Você condiciona também o seu cérebro a estar sempre num outro lugar. Então, você pode começar a buscar o momento presente. Isso é fundamental. Buscar o momento presente com assertividade. E o que o Edu falou é fantástico, mas eu incluiria aí, Edu, atividade física. É que eu ia falar. Você me cortou no ponto da atividade física. Sempre cortando. A atividade física, professora, ela é fundamental. E não precisa ser aquela atividade física de você ficar 1 hora na academia ou mais tempo correndo. Ou seja, você pode fazer atividade física no teu quarto. Né? Eu viajo muito, dou palestra pelo Brasil todo, dou aula em várias universidades, né? Sou convidado para palestras e tal. Então, para mim, fica difícil eu ter uma rotina em uma academia. Porém, eu peguei um treinamento com um personal trainer, onde nós alinhamos atividades físicas de forte densidade, intensidade em curto tempo. Sim. Então, ou seja, em 20 minutos, na verdade são 21 minutos, né, eu faço uma atividade física, aquela simples, levantar, sentar na cadeira, levantar, agachamento, né, polichinelo, atividades físicas que são de curto tempo, mas com de alto impacto. E isso vai estimular a produção dos hormônios. Professor, eu espero talvez que nós não tenhamos... Continua no Facebook. Que a gente pode continuar no Facebook conosco, daqui a pouco vamos estar no Facebook. Nós estamos chegando no final do nosso tempo. Então, eu gostaria muito assim de pedir para o Inácio e para o Ivanildo suas considerações para a gente já começar a finalizar e logo em seguida a finalização do Eduardo. Vamos lá. Então, primeiro a gente agradece, professora, o seu contato. Continue com a gente aí, seguindo nas redes sociais, que a gente vai poder dar mais informações. E o nosso papel aqui é ajudar vocês, inclusive com a nossa experiência. Como o Edu falou, todos aqui somos experientes em algo. Então, ele sofreu e ele está tentando passar o que ele passou para vocês não passarem por isso. E o Ivanildo, idem. E cada um tem sua história. Então, até a próxima, gente. Gente, obrigado pela presença aí, vocês que estão no Facebook. Né, Bianca é minha Rose, lá do Rio de Janeiro. O José Eduardo Futra. E mais todos esse povo aí, se a gente for ficar falando, né, a gente não vai sair daqui. Uma grande noite, uma grande semana a todos e até segunda-feira. Bom, e aguarda nós daqui a pouco, hein, gente? Edna, gratidão, uma boa noite para você. Muito obrigado pela sua participação. A todos que nos ouviram. E nós vamos estar agora no Facebook. O que é que eu faço com isso? Né? No Facebook, o que é que eu faço com isso? Falando mais um pouquinho sobre esse tema e um pouco sobre esse universo aí da profissão de desenvolvimento humano. Edu, palavras finais. Bom, gratidão, o tempo foi tão curtinho, passou tão voando, né? E um tema tão importante. Muita coisa para dizer, né, Edu? Quem quiser falar sobre este tema, eu vou passar aqui o meu Instagram, Eduardo_Pedroso, com Z, ou no Facebook, Eduardo Pedroso. Muito legal. E podem me chamar, vamos conversar sobre esse tema, é algo bacana. Eu disse no início que a síndrome de burnout foi um divisor de águas, porque eu a venci. Né? E eu a venci e ela acabou me ajudando a trazer coisas novas para a minha vida e coisas boas de valores, né? Bom, então, mais uma vez, muito obrigado, gratidão, e também vamos estar deixando aqui na descrição da live depois os nossos contatos. Um super beijo, fiquem com Deus, boa noite e até mais. Tchau. Tchau, gente. Você ouviu na Vibe Mundial.
Programa O que eu faço com isso? Discutindo temas emergentes como neurociência, constelações, dependência química, coaching e muito mais. Com os especialistas Hamilton Fradinho, Inácio Junqueira e Ivanildo José. Programa O que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Vibe Mundial 95,7. A rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial FM. Não, eu não entendi quando meu filho Thales perdeu as forças das